João querido, abre a câmera aí que estamos recebendo Isabela Nardi novamente no TV Sul Mulher, que não deixa de ser uma presença internacional pra gente também, né? Tudo bem, Isabela? Oi, tudo bem, Jamara? Tudo certo? Tudo bem. Sim. Tu ainda fala português? Eu ainda falo português. Sim. Mas a gente já sente sei lá, diferente. É sério? Eu falo diferente. Eu sinto. Eu quero conversar com o Juarez aí de casa, ficar respondendo minhas perguntas aí, Juarez. Eu sinto assim, tipo parece assim um sotaque assim, de quem está há muitos anos fora do país. Pega um jeito diferente de falar, né? Eu acho que sim, porque no dia a dia eu realmente só falo inglês e espanhol. E quando eu falo português é só com a minha família. Quando eu moro lá, é uma vez a semana que eu falo português. Então, às vezes, custa lembrar de alguma palavra, porque eu fico entre 3 idiomas e fica complicado mesmo. Mas não posso perder, é meu idioma, né? Ah, com certeza, personalidade. Né? Por isso tem que ficar vindo pra cá de vez Sim. em quando, né? Tu vem com que frequência? Uma vez ao ano? Procuro vir uma vez ao ano. Eu tento ficar algumas semanas, um mês. Nas outras vezes eu ficava mais tempo, porque eu também estava fazendo doutorado. E como estava fazendo parte do doutorado aqui, ficava 3 meses cada ano. E agora eu vou ficar menos tempo, mas procuro vir uma vez ao ano, pelo menos. Tu, quando estiveste aqui, a gente falou um pouco assim sobre a tua história, tua trajetória até chegar, né, na Espanha e toda essa mudança na tua vida, né? Queria retomar um pouco isso, assim, para quem não curtiu essa entrevista, né? A Isabela é daqui, né? E ela tem uma história muito bacana, assim, de alguém que realmente aproveitou as oportunidades da vida e está construindo aí sua história, né? E que mostra que a educação, né? O quanto a pessoa se dedica, né? E aproveita as oportunidades, pode levar a pessoa para onde ela quiser, né, Isabel? Relembra aí um pouquinho para nós a tua história. Sim, a minha história é que, basicamente, aqui em Araranguá, nós temos o Instituto Federal, nós temos a Universidade Federal, que são totalmente gratuitos, que provêm muitas oportunidades para a gente. E eu estudei tanto no Instituto Federal e logo na Universidade Federal de Santa Catarina, que nós temos aqui em Araranguá. E isso me deu muitas oportunidades de internacionalização, de poder, desde o início, trabalhando com pesquisa na graduação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas no exterior e ter esse tipo de parcerias que depois me promoveram a fazer o doutorado fora. E são coisas que é importante a gente não estar estagnado e buscar nossas oportunidades, porque morando fora, vejo que a maioria dos brasileiros e outros latino-americanos que eu conheço na Espanha são pessoas de São Paulo, são pessoas de capitais dos países deles, de Rio de Janeiro, Brasília, não costumam ser pessoas do interior. Mas muitas vezes é porque nós, do interior, também temos uma visão muito negativa de nós mesmos, uma autoestima muito baixa. E acabamos não procurando as oportunidades, ou pensando que essas pessoas de capitais vão ter mais acesso às coisas que a gente, o que até pode ser verdade. Mas aqui a gente tem muita oportunidade que às vezes não aproveita também. É verdade, né? Eu me lembro realmente quando tu falaste isso sobre a questão dessa coisa da autoestima e parece assim que no interior você não vai ter possibilidades, não vai ter oportunidades e tá aqui a Isabela para provar que não é bem assim, né? Então, eu tenho que fazer uma faculdade, vamos pegar aqui a nossa região, em Floripa ou em Porto Alegre, né? Porque aqui não vou conseguir fazer. Claro que tem alguns cursos, né? Que não vai ter, ok, né? Mas não significa que as oportunidades não estão ali. Sim, a gente tem muita oportunidade. Principalmente hoje em dia, pensando em certas graduações, eu vejo o curso que nós temos aqui na UFSC de Tecnologias da Informação e Comunicação, eu vejo como um curso um curso Coringa, um curso onde tem muitas oportunidades, onde nós podemos, porque eu tenho colegas que eram da área de letras, que gostavam mais de administração, que gostavam de outros temas, fizeram esse curso e agora trabalham nessas áreas, mas usando a tecnologia. Então, eu acho interessante também na nossa formação
nós vermos, ok, eu gosto dessa área, mas talvez relacionando com a tecnologia, eu também consigo encontrar um futuro mais interessante, mais integrado com as novas tendências. E assim a gente também consegue novas oportunidades, mais além do que a gente imagina. E como tá a tua vida lá na Espanha hoje? Bem, muito bem. Agora eu sou espanhola, oficialmente. Ah, oficialmente espanhola? Sim. Viu, gente? Porque na Espanha, para os Coisa latino-americanos, um latino-americano que trabalha 2 anos na Espanha com contrato de trabalho tem direito à nacionalidade espanhola. Sem precisar comprovar nada de família, de nada, só trabalhando consegue em 2 anos. E tu gosta de lá? Eu gosto do estilo de vida. Claro que eu gosto muito daqui também, gosto de vir visitar, mas eu sempre fui uma pessoa que gostou de viajar, de estar em contato com outras culturas. Então eu me sinto em uma posição muito polivalente, em que eu posso viajar para outros lugares, conhecer, mas também estar conectada com aqui. A cultura é diferente da nossa, mas não tanto. Por exemplo, um lugar como Noruega e Alemanha, eu não me identificaria tanto. Na Espanha as pessoas são mais parecidas com a gente mesmo. Mas eu gosto de morar lá, mas sem perder também o carinho que eu tenho em relação a aqui. Que tem, assim, aquela alegria, né? Aquela coisa, assim, sei lá, mais caliente mesmo, né? Não é tão... Não é tão assim. Né? Eu gosto disso neles, que as pessoas são simpáticas. Não é a mesma coisa que o Brasil. Não, o Brasil nunca não tem, vai né? ser. Sim. É ou não é? Diz aí. Eu vou ter que fazer ele falar aí. Aqui é só alegria, né, minha gente? Por isso que eu acho que o nosso país é só carnaval, né? Não se Que é a compara. imagem que a gente que acaba ficando, né? Infelizmente, né? Que outros lugares, assim, do mundo tu queres conhecer? Que te chamam, assim, teu coração? Que eu ainda quero conhecer, que eu ainda não fui. Curiosamente, a Itália. Ainda não consegui ir à Itália. Sério? Sim. Tão pertinho? Tão pertinho eu não consegui, não fechou. Eu ia ano passado, no fim não deu certo. Já teve muitos lugares o lugar que era meu sonho, que eu pensava que eu só iria quando fosse uma velhinha aposentada muito longe, juntando dinheiro toda a vida, era a Grécia. E eu pude ir totalmente gratuitamente, totalmente grátis. Fiquei em um resort totalmente grátis na Grécia, porque eu fui a trabalho. E era para dar oficinas, cursos para professores em um resort na Grécia. E eu fui para dar as aulas, então ainda fui paga para ir. E eles me pagaram as passagens, pagaram o resort, aqueles de férias mesmo, com piscina, e podia aproveitar tudo, porque eu estava trabalhando. E passeio à cidade de Atenas, passeio ao templo da deusa Atena, tudo coisas que eu achei que eu ia demorar muitos anos para conseguir ir, e consegui graças ao trabalho, ao que eu consegui estudando na universidade e as oportunidades que consegui. E também Irlanda, eu tinha vontade de conhecer a Irlanda, e também graças ao trabalho pude ir a Londres, a Irlanda, porque ia a conferências, a reuniões de projeto que era pago pelo trabalho. Também, além da Grécia foi isso, Portugal também pude conhecer graças a isso, outras partes da Espanha. Ou seja, basicamente você está viajando pelo mundo de graça. Sim. E ainda ganhando. Ai, meu Deus, como pode melhorar, né? E tem gente que acha que não dá, que tudo é impossível, que tudo é difícil, que tudo, né? Tá aí a Isabela. Ó, meninos, eu vou querer um corte aí dessa fala da Isabela agora, essa última aí, pra gente deixar um incentivo aqui para as pessoas. Eu acho que é uma grande mensagem que a Isabela traz, né, para todos, porque tem essa coisa que tu falaste, assim, é muito certa, assim, né, desse pensamento de não poder, né? Porque isso é uma coisa cultural que às vezes até dentro de casa, dentro da família, aquela criança, aquele adolescente vai ouvir, né? Não, isso não é para você. Sim. Nós não podemos, não sonhe, né? E aí, claro, né? Uma mente que ouve isso nos seus anos ali de formação vai pensar o quê? Não, não é para mim.
É verdade. Inclusive, uma coisa que eu mesmo ouvi até de pessoas, quando sabiam que eu era do interior, que pensavam, nossa, essa aí é da roça, né? O que que ela quer fazer? Ela vem de um lugar que não tem nada. Que perguntavam, mas aí já tem internet? Aí você já tem rádio? Que muitas pessoas, inclusive de capitais, que aumentam o preconceito que nós temos com nós mesmos de ser do interior. Sim. Porque eu, na verdade, nasci em uma capital, mas é só para nascer, né? Só para ir ao hospital, porque aqui eu sempre, desde pequenininha, morei aqui. E eu admiro muito o que nós temos no interior, que acaba que nós temos uma qualidade de vida muito mais alta que as pessoas que moram na capital. E como não gastamos tempo em trânsito, em violência, em coisas que temos que estar mais alertas e vivemos de forma mais tranquila, nós podemos aproveitar mais o nosso tempo. E eu acho que isso também propicia para estudar mais, para ir atrás de mais oportunidades, porque é uma vida mais tranquila. E eu acho que tem que reforçar isso, que nós aqui temos uma qualidade de vida maravilhosa. Que tem inclusive lugares na Europa, lugares no exterior que se vive muito pior do que nós vivemos aqui. Aqui é como um pequeno paraíso, eu vejo dessa forma também. Essa cidade, a região onde a gente mora é muito bonita. E as oportunidades, porque por mais que seja rural, por mais que seja interior, nós temos, Ari Sombrio também tem o Instituto Federal, o Instituto Federal Catarinense, Santa Rosa do Sul. Na região nós temos tantas oportunidades. E inclusive quando eu estudei na universidade lá, na Espanha, eu tinha pessoas que eu nem sabia, depois eu via no site do IFSC, que uma pessoa aqui de Araranguá ou de Santa Rosa estava lá na universidade estudando. E são coisas que até a gente não sabe porque não é tão divulgado. Também deveria ser divulgado o que essas instituições fazem pelas pessoas também, de estar levando a pessoa para o exterior, ter uma visão de mundo maior. Isso é muito importante. É um papel muito importante da universidade, essa capacidade de extensão, que não é só aquele órgão, mas sim o impacto que traz à comunidade. E para as vidas, né? Para as famílias, enfim, para a comunidade de uma forma geral, né? Bacana isso que tu falaste, assim, também sobre essa questão da qualidade de vida, porque aí também eu vejo que muitas vezes as pessoas não dão valor, né? Ao lugar onde vivem, né? E isso é importante a gente pensar, refletir sobre isso, porque a gente sempre tem essa mania de pensar, mas lá tal lugar é mais legal e tal, aqui não tem tanta opção, não sei o quê, né? O restaurante de lá é melhor, o médico de lá é melhor, sempre aquela coisa assim, né? A grama do vizinho. A grama do vizinho. E, na verdade, às vezes não é, né? Eu, por exemplo, não troco minha vida aqui em Araranguá para ir morar em Floripa, por exemplo. Floripa é lindo? Para lá passar um final de semana, fazer um curso, alguma coisa assim, ó. Voltar embora. Isso. Se eu ficar mais de uma hora parado no trânsito, eu já surto. Não é para mim. Não, para mim também não. Não é para mim. É linda, é maravilhosa, a capital, né? Ó, Floripa, amo você. Mas amo mais morar em Araranguá. Né? Eu tô a 1 minuto da minha casa. Isso, e a tranquilidade é muito fácil, chega nos lugares muito rápido, é um ar puro de respirar, não tem as casas com muro baixinho, porque não tem perigo realmente, né? Não, gente, nesse feriado, assim, ó, andando, né, por aí, assim, meu Deus, cada paisagem nesta nossa amada, bela Santa Catarina, que é, assim, de tirar o fôlego. E Nós a cidade, temos tudo aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é como... tem tantas coisas, tantas cidades com perfis diferentes, como cidades como Blumenau, Nova Veneza, que elas têm paisagens diferentes também. A gente tem uma cultura açoriana, uma cultura indígena, uma cultura italiana, uma cultura alemã. É tanta coisa misturada num só estado, que pra gente parece pequeno, mas se a gente compara com a Europa, é maior que muitos países da Europa. Verdade. É tanta diversidade que a gente tem e tanta coisa para conhecer. Eu gosto muito desse estado também, porque eu acho que isso continua sendo, né? O com melhor qualidade de vida do Brasil. Acho que Santa Catarina continua sendo. O que tu traria da tua vida, da tua rotina lá, que você diria assim, olha, isso seria legal vocês incorporarem aqui? E o contrário? Da minha rotina? Bom, eu vou falar que uma coisa que eu gostaria que fosse mais fácil aqui, que eu adoro lá, é como é fácil ser pedestre. Lá é tudo feito para a pessoa caminhar.
Aqui é tão difícil. Aqui precisa ter um carro, basicamente, né? Ou depender de um Uber. Mas para viver todos os dias é necessário o transporte. E lá dá para percorrer uma cidade inteira, mais ou menos do tamanho de Criciúma, a pé. Porque é tudo feito para o pedestre, assim, as calçadas, é muito fácil de caminhar, tem... Segurança. Segurança, mas até eu digo mais porque eu me sinto segura em Araranguá. Lá também tem lugares, assim, ruas que são perigosas, que eu evito essas ruas. Aqui também tem ruas que eu já passo por esse lado, mas é mais pela qualidade que tem o pedestre e o respeito pelo pedestre. Eu sinto que aqui não tem tanto esse respeito pelo pedestre também. É uma coisa de lá que eu gostaria de trazer para cá, esse respeito pelo pedestre, tanto em relação aos motoristas, para pararem para a gente passar, quanto em relação a esses cuidados, A própria estrutura, a estrutura, né? das ruas. Tem quadras aí que nem calçada não tem, né? É. A pessoa tem que andar na beira da rua mesmo, né? E o que tu levaria daqui, que tu diria assim, olha, lá na minha terra isso aqui é mais legal? A simpatia, a hospitalidade, a simpatia que a gente chega. Eu sempre falo o exemplo da padaria, porque lá eu vou na padaria e me perguntam o que eu quero. Aí eu falo, quero pão, e me dão um pão e falam um valor, mas eu queria mais coisas, e é tudo muito rápido. Ah, entendi. E aqui a gente vai numa padaria e fala, oi, bom dia, tudo bem, tem pão quentinho, e a gente pede o pão e fala, mas tem um pão de Aproveita queijo. e leva uma rosca, uma coruja, como fala aqui. E aquela gentileza, que lá não é que não gostem, é só que são muito mais práticos. E essa simpatia, eu gostaria de ver mais isso lá também. O que ele comeu aqui que ele nunca tinha comido na vida, será? Muita coisa. ¿Qué has comido de nuevo? El açaí. Açaí? Açaí. Ah, gostou? Coxinha. Ah, coxinha. Que disse que parecem lágrimas as coxinhas. Que lágrimas, olha Sim. só, viu a percepção. Pão de queijo, cavaquinho. Também só escolheu coisa boa, né, gente? Pão de queijo, E cavaquinho. pinhão e churrasco. Churrasco é bom, né? Muito bom, diz ele. Ai, que delícia, é tão bom, né, ouvir, porque assim, a gente às vezes não, como é que eu vou dizer assim, se você ficar muito no seu mundinho, né, tudo é normal, tudo é comum ali. Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa que está morando fora ou que né, é natural de outro país, enfim, é bom a gente ouvir essas coisas, né? Porque pra gente é tão normal, né? Então, é muito legal. Por isso que viajar, né, Isabela... Muito importante. Gente, é a melhor coisa que existe. Aprende muito só de observar as pessoas, a maneira como se comportam, como se vestem. Eu sinto muito que a moda também transmite muito, né, das pessoas. A comida, a maneira como se expressa, arquitetura, muito, né? É muito bonito. As diferenças que a gente vê, porque muito da arquitetura também tem a ver com o que é o clima do ambiente também, Sim. né? Certas casas vão ser construídas de uma outra forma, porque muito perto de um rio, ou porque chove muito, como casas que a telha vai ser mais assim, pela neve, pela chuva, né? Muito diferente. E eu observo muito também pela maneira como as pessoas conversam. Eu vejo, tem povos que são mais frios e outros que são mais calorosos, e coisas que a gente percebe, o que é do ambiente, o que é da pessoa. Porque tem pessoas que mesmo sendo de certos lugares vão ser mais frias e outras... Eu gosto muito de observar, tá observando como as coisas são. Uma outra coisa, né, das coisas que são boas lá, e aqui é uma pena que não é dessa forma, a coisa que mais me chocou quando eu fui morar na Espanha é que eu não vi nenhum animal de rua, nenhum. E às vezes eu vi um cachorro andando solto e eu achava, isso aí deve ser um animal de rua. E não, é porque eles são tão treinadinhos que as pessoas passeiam com o cachorro solto, sem guia. E das coisas que mais chocaram meu namorado aqui foram os animais de rua, porque lá ele não via nenhum. E não digo isso para criticar, é só para dizer a importância do trabalho das pessoas que têm ONGs, de a gente continuar contribuindo, fazendo doações, ajudar como a gente puder.
Porque eu pensava que era um dos problemas do mundo que não existia solução, eram os animais de rua. E quando eu fui morar lá e vi que não tinha, eu percebi, ó, realmente a gente pode seguir lutando por essa causa, porque tem como solucionar. Tem lugares que já conseguiram. E tem bastante aqui, né? É. Eles chegam a andar em bando, né? Em gangue aqui. E é muito, gente. E é realmente, olha, eu tava lembrando agora, nesse final de semana aí, nesse feriadão, como a gente vê os cachorros, principalmente assim, na beira de estrada. É. Né? E eles vão pro meio da estrada e é muito, realmente. Aí, mais uma questão, né? Então, é possível. Eu acredito assim, ó, que todas as nossas questões sociais nós temos condições de resolver. Sim, tem coisas que não dependem da gente, mas o que depende da gente. Se cada Mas um fizer a tudo sua tem parte, um jeito. imagina como seria se cada um fizesse a sua parte. Se todos fizessem a sua parte, né? Muito bem. A Loren Viegas está aqui. Muito bom poder ver a trajetória da Isabela, uma grande inspiração para mim. Abraços nostálgicos, diz ela aqui. Abraços. Juarez está aqui. Esses dias ouvi dizer que eu sou trouxa oferecendo oficinas e eventos culturais de graça. Mas eu já não fui embora por isso, para plantar mais sementes e que novas Isabelas surjam em alguns anos. Amém, que assim seja, né? Não vai embora, Juarez, pelo amor de Deus. Continua aí, não dá bola para os outros não, porque se a gente for... Sim, mas é aí importante. estamos ferrados, né, minha gente? Se a gente for né, atrás da opinião sempre dos contrários, né? Aí não, tem que fazer de surdo e ir para frente. Isabela veio aqui também falar sobre a questão da literatura infantil, né? Tu achas, Isabel, escritora, né? Que tu percebeste que há um interesse maior, um despertar pela literatura infantil? O interesse, eu acredito que na verdade as pessoas têm visto mais a importância. Não sei se é por parte do interesse das crianças. Eu acho que porque a criança, geralmente, quando eu era criança, eu gostava de ler. Mas a maioria das minhas amiguinhas não gostava. É uma coisa que tem que ser incentivada em casa. Incentivado, claro. O que eu tenho visto é que tem mais políticas, né? Tem mais programas promovendo a literatura infantil, que eu acho importante. Mas é importante que em casa as pessoas leiam, que na escola tenham programas incentivando a criança a ler, porque é nesse momento, geralmente, que a gente vai captar o leitor. Porque a leitura é muito importante na vida de uma pessoa para adquirir um vocabulário, um raciocínio crítico, uma imaginação, né, uma criatividade, que a maioria dos adultos que eu conheço, ao menos, não gostam de ler. Né? É uma coisa que acaba que custa muito quando vão estudar também, que tem aquele desprazer ao fazer isso. Mas, na verdade, eu sou da teoria que todo mundo gosta de ler, só falta encontrar o gênero certo. E agora que as pessoas estão muito em rede social e TikTok, esse tipo de coisa que é muito rápido, tem pessoas hoje em dia que nem conseguem ver um filme, quem dirá ler um livro. Então, acho muito importante que desde a infância vá incentivando a ler para ficar mais fácil, porque depois de adulto não é impossível, mas entra em rotina, fica mais complicado de convencer. Isso que tu falaste é bem isso mesmo, porque às vezes a pessoa caiu assim num livro que seja do interesse dela de alguma forma, nem ela não acredita, né, que ela chega até o final de um livro, né? Mas é por isso, é porque encontrou um gênero ali, um interesse, algo, né, que vá fazer com que ela realmente tenha vontade, né? E tem muitos gêneros, tem muitas, né? Tem algum para todos nós, né? Com certeza. E agora, isso que tu falaste é fundamental, né? Começa em casa, não adianta, né? Porque muitos pais perguntam, meu filho não gosta de ler, meu filho é preguiçoso, por que meu filho não gosta de ler? E no fim, essa mãe e esse pai estão no celular, estão vendo uma novela, não estão realmente... Não tem um livro dentro de casa, né? Porque a criança repete o hábito. É assim que a criança aprende. Isso que a Isabela está falando é uma coisa que eu afirmo e concordo plenamente, porque é o que eu vi acontecer na minha casa, né?
A minha mãe lia muito. Eu sempre via a minha mãe com um livro, né? E, evidentemente, eu, a minha irmã, os meus irmãos não lembro muito, assim, não tenho muito lembrança, mas eu e minha irmã, a gente sempre gostou muito de ler. Minhas filhas, uma gosta mais que a outra não encontrou o gênero dela ainda. Uhum. Mas ela se esforça, ela está sempre lendo alguma coisa e tal. E os meus netos, ambos, amam livros. Uhum. Cada um tem a sua pequena biblioteca no seu quarto, assim, de elas terem que comprar aqueles móveizinhos, assim, já para colocar os livrinhos ali de tanto que tem. E claro, né, toda a família acaba presenteando muito eles com Sim. livros, porque eles gostam de fato, né? E não há dúvida, gente, uma criança que vê ali, né, os seus avós, os seus pais, lendo, comprando livros, né, eles terão esse interesse. Sim, é assim que funciona, é através do exemplo, do hábito e também da importância de comprar livros que tenham a ver também com o que a criança gosta. De Isso. conhecer, se um menino gosta muito de dinossauros, comprar um livro sobre a história do dinossauro. Não vai comprar um livro sobre uma coisa que ele não gosta, porque assim dificulta mais. E também a importância de o material didático da escola ser adaptado à criança, de uma forma que não seja maçante, que seja divertido, que possa se entreter enquanto ela participa das atividades também. Uhum. Que tem a ver com o livro que eu tinha escrito também para crianças, que eu vejo, eu fiz de uma forma muito interativa também esse livro, porque eu queria que fosse alguma coisa que não fosse só passivo, né? Seguir a leitura de forma passiva, mas também para seguir, para cada capítulo eu teria que resolver um tipo de enigma, uma atividade, porque assim a criança vai também, é uma forma instigante de incentivar a leitura. Vamos falar um pouquinho do teu livro, então? Uhum. Conte-nos sobre o que ele fala e como é essa interatividade com as crianças. Então, esse livro, ele foi baseado em Alice no País das Maravilhas, que era o meu livro favorito quando eu era criança. O nome dele é? Aventuras em Pindorama. Aventuras em Pindorama. E o que acontece em Alice no País das Maravilhas é que é um livro baseado no folclore inglês. Então, o meu livro, ele é sobre uma menina que vai para um mundo maravilhoso também, só que é baseado no folclore brasileiro. Tá. E o mundo que ela vai não se chama País das Maravilhas, se chama Pindorama, que era um nome, em teoria, que era o nome do Brasil. Sim. Que eu acho que é um nome também divertido para o imaginário da criança. Uhum. E ela cai nesse lugar. É um nome simpático, né? É um nome Pindorama. simpático. E acontece... Eu gosto do nome. Também gosto. Sim. E eu me inspirei também na minha infância, porque quando eu era criança eu gostava de ir à praia e cavar, porque eu achava que ia chegar ao outro lado do mundo se eu cavasse, que eu ia chegar na China. Então, assim, e eu fiz que a menina estava cavando e que ela queria chegar em outro mundo e aí ela cai no buraco e cai em Pindorama, que seria esse novo mundo. Mas ela quer voltar, ela cavou, mas não sabe como voltar. Então ela passa por umas portas, encontra 2 guardas que são um canário e uma arara. E dizem, para sair, para passar pela porta, tem que responder um enigma. E eles falam um enigma, ela responde, a criança responde, né? Se a criança acerta, né, pode passar para o próximo. Eu tenho também uma folha de respostas para conferir. E aí no próximo ela encontra, acho que era o Saci, o Curupira, e aí eles falam os personagens. Falam, a gente do nosso sabe. folclore, né? Sim, e levam até a Yara, porque a Yara vai saber como fazer, mas a Yara precisa de alguma outra coisa. Então, cada capítulo tem uma coisinha que a criança tem que fazer, um labirinto, um quebra-cabeça, assim, uma coisinha assim, um enigma, uma pergunta, alguma coisa de associar números com símbolos, coisas assim, que eu fiz para crianças de 6 a 10 anos, né? Se trabalha com educação especial é um pouco mais idade, mas... de uma forma que não fosse criança tão jovem, tão novinha, mas na cidade escolar, de primário. Acho que o ensino fundamental 1 seria o público-alvo ideal para isso. E vai assim, os personagens do folclore. Eu fiz esse livro, eu fiz ele em inglês, espanhol e português, e também fiz outra versão que é com a fonte específica para crianças com dislexia poderem entender, e fiz outro livro que é um livro bônus, que eu vou explicando cada personagem
quem é a Yara, a história da Yara. Ah, que legal. E teve histórias que eu adaptei, porque a história da Yara eu não achei muito amigável com o que são as crianças, né? O que aconteceu de verdade. E eu escrevi em outras palavras, porque certos folclores achei que são realmente, na história de verdade, é um pouco dura para crianças mais jovens. Então eu não mudei a história, só coloquei alguns eufemismos. Mas foi assim, esse livro, esse extra que tem a história, o que é um canário, o que é uma arara, quem é o saci, essas coisinhas. E também outro livro que eu fiz, um livro de colorir, que pode imprimir. Todos esses são imprimíveis, eu ainda não tenho a versão impressa, mas eu fiz dessa forma para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo poder baixar e usar na sua escola. Porque é um livro em licença aberta, é gratuito. Eu queria realmente que fosse uma coisa para expandir o conhecimento do nosso folclore, que é muito rico, é muito bonito, e eu queria que fosse uma coisa para dividir com todo mundo. Uhum. E como é que faz para acessar esse livro? Eu tenho o site, eu posso mandar o link do site, eu não sei como é. Eu tenho o meu Instagram, que eu acho que estava ali, né? Se vai do meu Instagram. Dá para ver, checar os trabalhos abaixo e vai aparecer o link. Mas eu também posso talvez compartilhar com vocês, eu tenho aqui o link para botar. Eu acho mais fácil para as pessoas entrarem, quem quiser baixar, entrar no Instagram, né, gente? O link tá lá. Porque o Kevin tá divulgando aí o Instagram da Isabela, né? Eu acho que é a forma mais fácil. Então, todo mundo tem criança ou professoras aí que estejam nos assistindo, né? Que queiram aproveitar esse material, é gratuito, interativo. E esse livro bônus também tá ali com os personagens? Sim, eu fiz um site, coloquei os personagens. E o de pintura também? Pintura, tudo ali. Tá tudo aí disponível, é um material super bacana que traz conhecimento sobre a nossa cultura, né? E que muitas vezes as crianças... Porque assim, ó, eu, por exemplo, assim, tenho certeza que a galera aí da minha... Jovens há mais tempo como eu, né? Da minha geração aí. A gente aprendeu muito sobre a nossa cultura pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. Todos os personagens, né? Saci Pererê, a Cuca e toda aquela galera. Eu amava a Cuca, né? Adorava. A Cuca também tá no livro. Eu morria de medo, mas eu adorava a Cuca. Eu conheci todos, e eu acredito que a maioria, né? Através dessa obra magnífica, né? Do Monteiro Lobato, e que a gente, imagina, a gente não perdia um capítulo. Depois fizeram uma versão renovada aí, né, mais moderna e tal, e o Visconde e aquela avó maravilhosa que todo mundo queria ter, a Dona Bento de vó, né? É tia Anastácia. Tia Anastácia. A gente realmente se imaginava morando no sítio. Sim. A gente se imaginava, né, como a Narizinho e o Pedrinho, assim, a gente queria, sabe, estar lá e viver aquelas aventuras. Então, olha o quão é mágico, né? Para aí, quem está nos assistindo, eu sei que o nosso público é mais expressivo da TV Sul, né? É dessa geração, vai lembrar, vai ter esse momento nostálgico. Eu adoro nostalgia, né, gente? Vai ter esse momento nostálgico agora, né? Lembre aí da sua infância. Eu chegava do colégio assim, ó, para assistir o sítio, porque era no finalzinho da tarde, assim, né? Não podia perder um capítulo, porque naquela época a gente não tinha, né, esse negócio de nem depois rebobinar a fita, nem nada disso, né? Era passou. Então, se perdesse um capítulo, tinha perdido. Então, a gente entrava naquele imaginário ali, tu realmente entrava naquele mundo. É verdade. Sim, eu li os livros. Vivia aquilo, sabe? E vivia aquilo realmente. Eu tinha a coleção do Monteiro Lobato com os 14 livros. Era muito bom, e entrava naquele imaginário e ficava se imaginando naquele lugar e tinha vontade de conhecer. E até quando eu era criança incorporava nas brincadeiras também. Sim, com certeza. Sim, imaginava a crença de criança, né, que as coisas são de verdade mesmo, que vai acontecer, faz de conta. E é muito enriquecedor para as brincadeiras também. Eu me lembro que eu adorava aquela coleção, eu tenho até hoje, tá bem velhinha, mas eu tenho toda guardadinha ali, porque não tem como se desfazer. E eram livros que antes a versão era muito mais longa.
Hoje em dia a coleção Monteiro Lobato é condensada e com mais ilustrações. E isso é legal, porque assim, ó, Sim. a gente acabou comprando, né, muitas histórias infantis, né, enlatados, como diz, né? Sim. Então, os clássicos, né, vamos dizer assim, e um trabalho, uma obra como essa do Monteiro Lobato, como o teu caso, é nossa, é da nossa Sim. cultura. E é muito enriquecedor, é todo um universo, no caso do Monteiro Lobato, todo aquele reino das águas claras, tudo aquilo que às vezes a gente importa histórias como, não que sejam ruins, são boas, né? Branca de Não que Neve, sejam Cinderela. ruins, né? Mas parece que é aquele assunto que a gente conversou antes, que o que é do outro parece que é melhor que o nosso. A gente não valoriza o que a gente tem. E tem que começar a valorizar porque é bom, porque logo as pessoas de fora veem e eles veem que é bom. Então por que a gente não vê que é bom? Tanto que se a gente for olhar por um lado psicológico, né, os contos de fadas, né, as histórias infantis e tal, olha como impactam na vida de uma pessoa, Sim. né? Porque, por exemplo, passa aquela crença, né, que toda menina é uma princesa, que vai encontrar o seu príncipe, que não sei o quê e tal, e aquilo fica naquele imaginário, né, o seu cavalo branco, aquela coisa, tudo isso aí é construído na nossa psique através de histórias. E o felizes para sempre. E o Muitas pessoas felizes pensam, para não, sempre. não existe. A felicidade é uma coisa que a gente vai construindo ao longo da vida. Sempre vão ter altos e toda baixos. madrasta é uma bruxa má. Outro dia meu neto disse assim, mas vó, toda bruxa é feia. Eu disse, não senhora, olha aqui, eu sou uma bruxa, não sou feia. Eu disse, não. Daí eu brinquei, né, com ele assim e comecei a descontar uma crença, né, descontar uma história já contada, né. Então eu criei uma nova situação para tirar aquela imagem da bruxa má e tal, né? E transformei na mulher que gosta de cuidar das ervas, das plantas, que tem sempre uma receitinha de um chá que tal. E aí ele foi regalando aqueles olhinhos dele, sabe? E você consegue, através de uma história, né, mudar essas crenças que a gente tem no consciente coletivo aí, vindas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso que nós estamos falando aqui? O quão poderoso é a leitura, né, as histórias. A nossa visão de mundo é muito impactada por o que a gente consome. E se nós lemos muito, nós temos uma visão de mundo muito mais completa e rica. Desde criança se pode incentivar isso. Com certeza. Livros de outras culturas, aprendendo sobre a nossa cultura, entendendo realmente, interpretar aquele texto. Não só ver as figuras, mas interpretar. Entender a lição de moral e também ter essa capacidade de criticar. Às vezes a gente não vai estar de acordo com o que a história está contando pra gente. E é muito importante incentivar essa crítica também. Desde criança acho importante ter essa visão. Isabela, tá, para a gente terminar aqui sobre o livro, então vamos mais uma vez reforçar aqui, tá? Através do Instagram da Isabela, tá? Entra lá, vai ter um link onde você vai encontrar o livro, tá? Aventuras de Pindorama, é isso? Isso. Tá. É um material gratuito, tá, gente? Então, podem usar, devem usar em casa com as suas crianças, em família, né? Nas escolas, enfim, usem à vontade, tá? A Isabela criou para isso, certo? Então, vamos aproveitar. Agora, eu queria aproveitar a presença da Isabela aqui e fazer uma pergunta que surgiu na minha mente agora e, né, como eu sei que ela tem toda essa coisa tecnológica, eu quero ouvir a tua opinião, Isabela, sobre a inteligência artificial, né? Como que tu vê o impacto da IA na vida da gente? Do ponto de vista positivo e negativo, o teu ponto de vista,
tá? Não tem aqui certo e errado. Tem a visão da Isabela, que tem uma visão talvez diferente da nossa. Eu gosto de ouvir essa opinião, porque eu sou uma pessoa que estou aprendendo a passos lentos a desentortar o nariz com a IA. Tá? É para mim desafiador, gente. Para mim é bem desafiador, né? Porque às vezes eu tenho vontade de voltar no tempo e morar lá numa época que a gente não tinha nada disso. Agora, o que eu posso fazer? É o meu sentimento, né? Por outro lado, eu estou vivendo essa época, então não tem como, né? Você é o que? Um dinossauro. Então, mas me assusta. Às vezes eu vejo coisas legais, às vezes eu vejo coisas que me apavoram, né? Pessoas conversando com um chat e aquele chat fazendo terapia, resolvendo o problema da pessoa, né? E ao ponto de eu ouvir de uma pessoa dizer assim, eu não preciso mais me preocupar com a solidão, eu vou conversar com a IA. Eu acho isso grave, eu não acho isso sadio, mas é o meu ponto de vista. Então eu queria ouvir a tua opinião. A IA é usar com cautela, né? Não usar o chat como terapeuta. Pois é. Isso é muito, muito perigoso, porque as pessoas, elas já não viam a importância de um professor, de um ilustrador, de um psicólogo, já não viam. E agora com a IA, uma coisa que me deixa muito irritada são as pessoas gerando imagens em IA para fins comerciais. Sim. Porque aquelas imagens são baseadas em trabalhos de ilustradores humanos. E é tão triste ver que tem pessoas que não dão a mínima com isso, com a quantidade de pessoas que vão perder seus trabalhos. Agem como se fosse parte do progresso, mas é desumano, na verdade. E aí ela tinha que ser usada como um acessório, como um ajudante, e não como substituição de tarefas. Eu acredito que deveria ter mais regulamentação em relação a como detectar se uma coisa é feita com IA. Por exemplo, vamos dizer que alguém usou uma figura com IA para uma publicidade, para um trabalho que teria que ser obrigatório. Colocar isto foi gerado com IA? Ou então colocar em que foi baseado? Porque essas coisas não são criadas, essas coisas são geradas a partir de um banco de dados. E eu acredito que as pessoas estão usando de uma forma muito leviana. Eu não sou contra a IA, eu não sou contra o progresso, eu sou a favor de pôr o humano em primeiro lugar, porque é importante gerar emprego e é importante que as pessoas sejam valorizadas. Senão o mundo vai ficar uma coisa massificada, vai ficar cada vez mais desumano. Outro dia eu ouvi de uma pessoa assim, a IA não vai substituir o trabalho da pessoa, porque para usar a IA precisa ter a pessoa. Então, para mim ficou assim, bom, basicamente, então, você quer ter uma pessoa que digite algo ali para a IA, que fale algo para a IA fazer. Então, é um bonequinho ali. Essa passou a ser a função. Que é isso, porque se ela faz tudo, né, que você pede, gera, não cria, gera tudo que você pede, então você é simplesmente uma pessoa que vai ali solicitar, é um solicitante. Esse é o seu trabalho. E além do não precisa fazer mais nada. Sim. Né? É desvalorizar muito mesmo, né? Sim. E nem todas as pessoas vão querer trabalhar com isso. Tem pessoas que têm vocações, que têm habilidades muito diferentes. E como fica o artista, como fica o escritor, como é muito complicado para um professor que os alunos estão fazendo trabalho usando a IA, e a gente sabe que tá, porque usam um vocabulário que eles não têm. Mas como é que a gente vai provar? O Juarez contou aqui as pegadinhas que ele faz com os alunos dele. Sim. É isso aí. Ó, agora veio o absurdo, né? O professor tem que desenvolver uma estratégia para capturar aqueles alunos, que deve ser a maioria, né? Né? Porque, né, Juarez, os alunos não escrevem mais nem a palavra você, né? Quanto mais usar um vocabulário
diferenciado, com algumas palavras diferentes, tal, que ele notoriamente não usa, né? Não, o professor sabe que aquela pessoa não vai usar aquelas palavras, enfim. E soma muitas coisas, soma o fato de que estão muito na rede social de uma forma muito rápida, que não era como era a rede social de antigamente, agora com TikTok. Tudo menos de segundos, é uma coisa muito rápida. Eles não estão tendo essa capacidade de ler um livro, de reter da atenção, de interpretar um texto. E isso soma com pedir com que uma inteligência artificial faça tudo. As pessoas vão emburrecendo, Tem alunos, eu já tive alunos de computação que não sabiam fazer uma conta de dividir. Alunos no primeiro semestre de ciência de computação que não sabiam multiplicar. E antes as pessoas vinham já sabendo as coisas da escola, não sabem mais escrever coisas que são com Z, escrevem com S, etc. Isso aí é uma... E antes o padrão da pessoa que entrava na universidade era uma coisa diferente. Né? Tá cada vez... Por isso eu tenho muito medo de como... Não tenho medo da IA, tenho medo de como as pessoas estão usando ela. Uhum. Porque quem serão esses profissionais de amanhã? Filhos da IA, né? E se der uma pane em tudo, como que fica? Tem um filme que eu acho... É um filme antigo, eu acho que é de 20 anos atrás, mas é um filme de comédia, mas que eu acho interessante de ver nessas épocas. Se chama Idiocracy, ou Idiocracia. É um filme sobre um homem que vai viver... que viaja, eu acho que 20 anos para o futuro e mostra como ficaram as pessoas dependendo da tecnologia. É uma comédia, mas também é uma crítica social. Bom, porque eu também penso nisso, sabe? E se der um apagão em tudo? Tem gente que eu acho que não aguenta. O vício. Tem É um vício? vício? É um vício. É um vício. Esses dias me sugeriram, né? Eu faço um trabalho com a numerologia, né? E disseram assim, mas usa IA. Pra que tu fica todo esse trabalho aí que tu tá... Aí não sou eu, né? Porque eu digito o texto que eu vou entregar para a pessoa, quando eu farei a devolutiva para ela, né? Eu estou fazendo todo ali, porque eu estou sei lá, eu entro naquele trabalho, assim, eu me entrego para aquele trabalho. Se eu for simplesmente colocar ali, vou fazer o quê? Um Ctrl-C, Ctrl-V, que trabalho é esse? Para mim é desonesto, sinceramente. E o exercício do cérebro, né? Porque na Claro. numerologia tem que fazer o cálculo das letras com os números, E eu tudo. faço todos Sim. os cálculos. Uso, sim, a calculadora para auxiliar, Claro. mas sim, tem alguns cálculos que eu faço ali usando o método tradicional, né? Reviso tudo e é um prazer inenarrável para mim. E faz muito bem para a cabeça. Muito. Porque a concentração, o cérebro, ele é como se a gente fosse na academia se exercitar. A gente tem que manter ele ativo. E não importa a idade, tem que manter ele ativo. E fazer coisas como atividades como numerologia, esse tipo de atividade tanto de autoconhecimento, mas numerologia eu reconheço que envolve bastante cálculo. É muito benéfico para a gente, porque nós ficamos mais despertos. No cotidiano, a gente tem um raciocínio mais rápido para fazer uma compra, enfim, para nosso cotidiano mesmo. É muito benéfico. E as pessoas, dependendo de aplicativo, de chat GPT, esse tipo de coisa, acaba que são umas pessoas assim que a gente conversa e parece que estão em outro lugar ou que ganham um troco errado. Não, troco não porque não estão usando mais dinheiro, mas quero dizer, é muito fácil enganar essas pessoas também. É muito fácil de eles comprarem um Porque gato é uma por lebre. dependência. Sim, É uma dependência total, né? A tudo que é digital. Tudo, né? Tudo que depende de um Wi-Fi, tudo que dependa do digital, aquela pessoa é refém, é uma refém, né? É o sistema, né? A gente enrola, vai chegar no mesmo novelo de lã, né? É o sistema, né? Sim. Então, tem como sair totalmente do sistema? Difícil, mas ter consciência que você faz parte desse sistema
e fazer as suas escolhas de forma consciente é o que eu acho que é o caminho. Sim. Né? É isso, porque senão tá todo mundo virando especialista em tudo e não consegue escrever por quê. Né? Um acraseado, então, nem pensando. Nem sabe o que mais, nem mais sabe o que é, né? Conjugar um verbo, não tem. Ai, ai. É isso aí, gente. Muito papo aqui pra gente refletir, hein? Depois, compartilhe no seu próximo encontro com os amigos, com a sua reunião familiar aí, né? Debata sobre esses assuntos. Traga esses assuntos para a pauta, né? Para ver quanta coisa interessante vai surgir, tá? Mas numa boa, tá, gente? Não é para brigar entre as gerações aí, né? É para trazer uma reflexão e um bate-papo gostoso aí entre os amigos, na família, para a gente refletir sobre isso, porque sim, tudo está influenciando a nossa vida todos os dias. O Juarez dizendo aqui, eles pensam que a gente é tanso, que não percebe. Olha só, Juarez, agora eu vou te contar uma coisa engraçada, tá? Pra gente fechar aqui. Eu já tô até vendo a cara do Juarez rindo de mim. Tanso é uma palavra que eu não conhecia, né? Eu vim conhecê-la aqui em Santa Catarina. E eu tinha muita vergonha de perguntar para as pessoas o que era tanso, porque eu ouvia em Criciúma isso. Todo mundo dizia tanso, tanso, tanso. Eu dizia, gente, mas o que é tanso? Aí, de tanto avaliar o contexto, né, na fala das pessoas, eu disse, bom, deve ser como se diz lá no Rio Grande do Sul, um boca aberta, né? Aí, beleza. Acaba que a gente vai incorporando ao vocabulário local, né? Hoje eu uso tanso, assim, uma palavra faz parte aí. Só que uma vez eu fui escrever tanso. Eu nunca tinha visto a palavra tanso escrita. E eu escrevi com C cedilha, escrevi como eu achava que era, né? Aí a minha filha mais velha disse, mãe, tanso não é com C cedilha, tanso é com S. E eu disse assim, que tanso que eu sou, não sei nem escrever tanso. Para mim era com C cedilha, que ele corrigiu para a minha filha mais velha, que eu tinha escrito lá no story, sei lá, né? Mas olha que interessante, são as palavras, né? Porque tem essa coisa ainda regional, né? Sim. Local. E às vezes a gente usa palavras aí que a gente nem sabe como que escreve mesmo, né? O tanso. Eu achei muita graça na época, né? Eu disse, minha filha, é verdade, porque na verdade eu nunca escrevi tanso. E nunca viu escrita também. Nunca tinha visto essa palavra, Nunca. eu só ouvi as pessoas. Quer ver outra palavra que eu só fui conhecer aqui? Xiringar. Que é. Ah, sim. Que pra mim é borrifar. Quando sim. tu borrifa, É né? daqui, Algo. né? E as pessoas Sim. aqui falavam xiringar. Eu disse, gente, o que é xiringar? Sim, e encarangado também, acho que é daqui. Encarangado. Tem um monte de termos assim. Sim. E, sei lá, né? São os vocabulários. Inclusive, né, Juarez, a gente falou de fazer um programa aqui, trazendo essas palavras, esses vocabulários, assim, culturais da região. Esse vai dar um bom programa, hein, Juarez? A gente vai se... Já viu o Araranguário? Pois o Juarez sugeriu, né? Eu acho muito bacana isso, porque tá aí uma palavra que o Juarez escreveu. Eu lembrei dessa história, ele tá aqui rindo. Chegou, dizer. Muito bom, que bate-papo delicioso, que presente que eu ganhei hoje, né? A Isabela me salvou ontem à noite para ela, foi teu anjinho da guarda que me mandou, né? E a gente trazer aí um bate-papo tão leve, tão gostoso, que bastante reflexão também. Retornas para a Espanha quando? Dia 2 de maio. Dia 2 de maio. Vou perder a festa da Santa, eu queria tanto ir, Não consegui, né, compaginar os horários mais. Mas enfim, talvez no próximo ano eu possa. No próximo ano, né? Linda, quero te desejar assim muito sucesso, muitas felicidades quando retornares, né? Se cá eu estiver ainda comandando esse programa, já está convidadíssimo pra gente. Aí quem sabe, né? Senta aqui com a gente, vem bater um papo. Na próxima. Em la próxima.
Obrigada. Muito obrigada, Djalmara. Sempre Obrigada um prazer a você. vir aqui. Não esqueçam, hein, de acessar lá no Instagram da Isabela e aproveitar, né, essa literatura infantil e a gente implantar ali nas nossas crianças esse hábito maravilhoso da leitura que pode levar aí para tantos universos, né? E ainda mais hoje a gente tem mais possibilidades, né? Na minha infância a gente tinha meia dúzia de historinhas ali. Hoje, nossa, tem muita coisa boa, né? E o Gibi da Mônica ajuda muito também, né? A Turma da Gibis Mônica. são ótimos também. Né? E se alguém quiser falar comigo sobre os livros, pode também mandar mensagem no Instagram que eu respondo. Beleza, tá aí na tela, ó, isabelnardi.art. Obrigada, minha linda. Obrigada.